Muro de arrimo com 3 metros de altura. Projetar um muro não é uma tarefa simples. A gente precisa garantir a estabilidade do muro frente ao empuxo causado pela terra. E eu vou te mostrar nesse vídeo o projeto de muro de arrimo para 3 metros feito em alvenaria estrutural e quais os cuidados você tem que ter. A gente tem que pensar em armaduras, na estabilidade do muro com as fundações, temos que pensar também na drenagem e como que a gente faz esse cálculo. Eu trago aqui uma planilha para dimensionamento do muro com fundações e ela vai fazer o detalhamento deste projeto automaticamente para tornar esse processo mais tranquilo e rápido, para você chegar num resultado como esse daqui. Esse é o projeto já pronto. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que eu trouxe ele de dentro da planilha para cá. Mas agora eu vou te mostrar quais são as principais estruturas que tem que estar no seu muro de arrimo e quais os cuidados você tem que ter dentro do projeto antes de entregar ele ao cliente final ou antes de executar ele. Primeiro, vamos entender esse projeto de muro de arrimo em alvenaria. Quando eu falo em alvenaria, quer dizer que eu não tenho nenhuma estrutura de concreto armado, seja ela pilar ou vigas em concreto. Eu posso até utilizar essas estruturas, como é usual. As pessoas até se sentem mais tranquilas quando tem um pilar e uma viga de concreto. Porém, o muro de arrimo feito com pilares e vigas, ele é mais caro do que o pilar com alvenaria. Aqui a gente não tem forma para fazer os fechamentos, então você já economiza com a madeira. Além disso, é um processo mais rápido, porque vai fazer apenas o assentamento dos blocos de alvenaria. Claro que você tem que ter blocos estruturais. Nesse caso desse muro aqui, a gente está utilizando bloco estrutural de 4,5 MPa. Não é uma resistência tão alta, mas é um bloco já estrutural. E aí, veja que a estrutura toda do muro, ela é feita com alvenaria. Eu tenho aqui uma marcação de fiadas e tenho o que a gente chama de enrijecedores. Em alguns lugares eu vou fazer a dobra do bloco estrutural. Veja que eu tenho uma parede e na frente eu tenho esses bloquinhos para fazer esses enrijecedores. O objetivo dos enrijecedores é não permitir que o muro vá tombar para frente por causa da altura. Se eu tenho muros mais baixos, até 2 metros, 2,5 metros, eu não preciso ter esses caras aqui. Mas com muros acima de 3 metros é recomendável que se utilize esses enrijecedores. Aqui eu tenho a vista do muro de frente e aqui eu tenho a vista lateral. Então eu tenho a parede do fundo do muro e na frente eu tenho os blocos que vai fazer essa amarração com esses enrijecedores. Eu estou falando aqui de um muro que ele está sob divisa. Por isso que o muro está nessa posição e eu tenho a fundação aqui em blocos estaqueados. São 2 estacas. A armação do muro, ela é o que a gente chama de principal, é essa vertical que vai dentro de cada furo do bloco. Neste caso, ficou a armadura em um furo, olha, e furo não. Eu tenho furo sim com armadura, furo não com armadura. E se eu somar essas armaduras, aqui eu tenho 21 barras de 10 milímetros a cada 40 com 2,80 de comprimento. E tem um arranque lá que é também 21 barras de 10 com 2,5. Se esse mesmo muro fosse dimensionado no estilo com pilares e vigas, essas armaduras aqui seriam provavelmente armadura de meia ou armadura de 16. A diferença, lógico, é que aqui eu tenho os esforços distribuídos ao longo do muro. Então o pedreiro vai assentar todo esse muro. Mas antes de fazer isso, lógico, ele tem que fazer a fundação. Então eu tenho aqui o muro onde ele está e tem os blocos da fundação com as estacas. Essas estacas, elas estão aqui, ó, estacas de 5 metros, 10 unidades, que eu tenho 5 bloquinhos. E se eu quiser ver a posição dessas estacas, elas estão aqui, ó. Eu tenho os blocos, a viga baldrame e a ligação entre as estacas com as distâncias. A armação da estaca também está aqui.
E aqui tá os quantitativos de blocos estruturais. Eu vou gastar nesse muro que a gente está fazendo aqui, é um muro que tem... Deixa eu puxar uma cota aqui. É um muro que tem, ó, 799 centímetros, ou seja, ele tem 8 metros por 3 metros de altura. Eu vou gastar 316 blocos, 68 canaletas e 90 meio blocos. E o resumo do aço deles tá aqui também, ó. Esse aqui é o resumo dos blocos da fundação. E aqui eu tenho o resumo do próprio muro de arrimo com as armaduras que estão sendo utilizadas nele. Falando em blocos, o cara fez a locação das estacas. Ele vai fazer a concretagem dessas estacas e depois ele vem com esse bloquinho. Nesse caso eu usei um bloco de 200 por 80. Ops, 80 não. Por 50. Esse bloquinho de 200 por 50, depois eu vou te explicar por que eu coloquei um bloco tão grande na hora que a gente for utilizar a planilha. Mas basicamente é isso. Aqui eu tenho a planta do bloco, o corte do bloco que está com 80 centímetros de altura, um bloco mais alto. E aqui eu tenho as armações dele, ó, os estribos e a armação principal. Aqui deu uma armadura de 16 na fundação. Por quê? Porque esse bloco ele é excêntrico. O muro está bem na lateral dele e acabo tendo que ter uma armadura mais pesada embaixo aqui. E também outra armadura em cima. Essa armadura de cima, essa sim, eu consegui fazer ela com menos taxa de aço. Lá na edição do bloco, você vai entender da onde que veio isso. E aqui eu tenho o resumo do bloco. E por último, e não menos importante, eu tenho uma viga baldrame que vai ligar todo mundo aqui com dimensões de 40 por 50, 4 barras de meia em cima e 4 barras de meia embaixo. É uma viga um pouco mais pesada, mas eu também tenho um muro aí que está com 3 metros de altura. Ou seja, esse muro aqui está com um coeficiente de segurança muito bom. E aqui eu sempre coloco um detalhe específico, mostrando os níveis para a pessoa entender. Aqui está o maciço de terra e que eu tenho que impermeabilizar a parede do muro de arrimo. Também muito importante colocar os barbacãs, ó. São tubos de 32 que permitem o escoamento da água de trás do muro para frente. Os muros normalmente caem por causa que não tem para onde escoar a água. E aqui embaixo eu tenho também um tubo dreno que passa lá por trás do muro de arrimo, cujo objetivo é captar a água e jogar aqui para frente para os barbacãs. Agora eu vou te mostrar como que faz o dimensionamento na planilha. Essa aqui foi a planilha que eu usei. Se você quiser adquirir, eu vou deixar aqui no link da descrição. Ela faz o dimensionamento do muro, das fundações e exporta isso lá para dentro da área do AutoCAD. Para começar, eu venho sempre por aqui, ó. Eu coloco qual é a altura do muro, 3 metros, e já tenho o primeiro aviso aqui embaixo. Tudo que acontece de errado eu vejo aqui embaixo. Tenho muro muito elevado, utilizar enrijecedores. Isso quer dizer que não é por falha de que o muro vai cair por falta de aço ou por causa da alvenaria, mas porque com o tempo esse muro vai começar a tombar para frente. Ele tem uma flambagem, né? uma flecha natural. E aí a gente acaba acrescentando esses enrijecedores para combater essa flambagem. Aqui eu vou colocar o comprimento dele de 8 metros. Vou colocar o pior caso, argila muito mole. Vamos supor que eu não sei qual é o solo, estou colocando o pior caso. E vou manter aqui uma carga de 300. E aí eu mando ele calcular. E chega nessa aba aqui, que é a aba de resultados. Da mesma forma que lá, aqui aparecem os resultados. Eu tenho aqui uma armadura de 3/8 a cada 40 na alvenaria, que são esses ferrinhos aqui, ó. Isso aqui é só um detalhe bem típico do muro. Lembra-se que nosso muro tem 6 metros, mas aqui eu estou vendo apenas 1,20 m dele para me entender como que vai ser a montagem desse muro antes de fazer o projeto. A gente está andando de trás para frente aqui hoje. E tem também nos enrijecedores uma armadura de 10 milímetros.
Se eu colocasse valores que não fossem suficientes, por exemplo, 120 centímetros, eu tenho aqui um aviso de que essa armadura que eu estou usando não é suficiente. Olha, distância entre barras verticais maior que é permitido, 120 centímetros. Então, eu vou voltar aqui, vou tentar uns 60, será que passa? Passa, com 60 centímetros também passa. Ele ficaria com essa disposição. Não seria possível chegar nesse resultado caso eu não utilizasse os enrijecedores. Mas aqui eu vou deixar 40 para ficar igual o projeto que a gente viu. Então, detalhe, se eu quiser ver a elevação, eu clico aqui e ele gera o desenho aqui embaixo, dentro da área do Excel mesmo. Ó. E essas partes cinza são os enrijecedores. E aqui está aquela mesma armação que a gente viu no corte do muro. Eu venho aqui e clico em exportar. E ele vai mandar isso lá para dentro do CAD. Deve cair aqui ou abrir uma nova janela do AutoCAD. Abriu mais uma janela, tá? Aqui, ó. Ó lá, tá desenhando. Pronto, terminou de desenhar. É o mesmo desenho que a gente viu lá. Eu volto aqui na planilha e eu posso trabalhar com a fundação. Eu venho aqui na geometria e eu vou colocar, como eu tenho 8 metros e coloquei os enrijecedores a cada 2 metros, aqui eu vou colocar 5 blocos de fundação e vou colocar eles também a cada 2 metros. E aqui é o último, vou pôr a 760. Vamos ver se dá. Olha lá, fica desse jeito, tá vendo? E eu posso trabalhar no bloco da fundação, desenhar como que é o bloco, e aqui que eu escolho qual vai ser a posição do muro em relação ao bloco. Se eu mudar essa distância aqui, por exemplo, para 0, o muro vai ficar centrado ao bloco. Mas, como aqui eu estou trabalhando com muro de divisa, eu vou deixar a 90 centímetros. Estou com um bloco maior, e isso acaba resultando em reações verticais nas estacas menores. Neste caso, quando eu uso blocos de fundação, a estabilidade de todo o conjunto depende dessas estacas aqui. Por isso é sempre bom utilizar blocos maiores. Eles acabam tendo resultados melhores para estacas. Se eu colocar aqui, por exemplo, um bloco de 1,50, deixa eu diminuir aqui a distância entre estacas para 90, olha lá, eu aumento a reação nas estacas. Deixa eu colocar o bloco aqui no lugar certo, 70, 60. Olha lá, eu passei para uma carga de 770. Vou voltar aqui para 90, 2 metros e aqui 120, 150. Olha lá, 5,17. Então eu tenho uma situação estrutural das estacas muito melhor. Uma estaca para chegar em 5 metros, uma estaca para chegar em 5 toneladas precisa apenas de 5 metros. Se eu quiser editar a armadura do bloco, eu venho aqui, ó. Tá com 6 barras de meia embaixo e 6 barras de 8. Eu posso testar, por exemplo, essa barra inferior para 6 barras de 10. Vamos ver se é suficiente. Ó, vou redar a barrinha aqui para cá, ó. Armadura inferior insuficiente. Então, deixa eu chegar aqui em meia. Também é insuficiente. 6 barras de 16. Nossa, ficou pesado. Mas é o que tem para fazer. Vou colocar aqui 6 barras de 8. Essa é a armadura superior. E os estribos, eu vou colocar 5 estribos horizontais de 6 e mais 5 estribos verticais também de 6. Olha lá, fica desse jeito aqui, ó. E aí, mesmo esquema, se eu clicar aqui, ó, ele vai lá para dentro da área do AutoCAD. Acho que vai abrir uma nova janela. Ah, não, veio para aqui mesmo. Aí ele aqui, ó. É aquele mesmo bloco que eu acabei de desenhar lá, 6 barras de 16. Eu posso testar outras alternativas para ver se eu consigo reduzir essa armadura. E por último, volto aqui na aba Geometria e se eu quiser desenhar a viga baldrame, eu clico nesse ícone e aqui eu vou colocar qual a largura dela, 40 por 50 e a quantidade de barras. Como eu tenho um muro de 3 metros de altura, eu vou colocar 4 barras de meia na face inferior com uma dobra de 35 e a mesma coisa na armadura
superior. Os estribos eu vou utilizar estribo de 5 a cada 15 centímetros. E aí ele pergunta se eu quero exportar para dentro do AutoCAD, eu vou colocar aqui sim. Ela vai lá para o AutoCAD também, vamos ver se chegou lá. Chegou, tá aqui, ó. Eu tenho o bloco aqui em cima e a viga aqui embaixo.